Olá, minhas amigas, meus amigos, que Deus les bendiga a todos vocês aqui, juntos uma vez mais para esse podcast sobre esse assunto que estamos tratando, não? La Igreja, los hechos del Espírito Santo, certo? O que o Espírito Santo, ele hacia com aqueles homens que se colocaram à disposição dele. Como falávamos no podcast de ayer, quando eles oraram, eles foram llenos do Espírito Santo, llenos. E é isso que Deus quer, que estemos llenos, porque quanto mais llenos do Espírito Santo estemos, mais seremos usados por Ele e mais podremos levar Jesus hacia os demais, porque essa é a vontade de Deus, que nós venhamos reflejar Jesus para todos aqueles que nos rodeiam. E aí diz a Bíblia que depois que isso aconteceu, que eles foram llenos do Espírito Santo e hablavam a palavra de Deus com muita intrepidez, com muita ousadia, disse assim, no capítulo 4 do livro de Hechos, verso 32, disse assim: La congregação de los que crederam era de um coração e uma alma. Ninguno decía ser suyo lo que possuía, sino que todas as coisas eram de propriedade comum. Com gran poder, os apóstolos davam testemunho de la ressurreição do Senhor Jesus, e abundante graça havia sobre todos eles. Se há uma coisa que caracteriza pessoas que são llenas do Espírito Santo, é que elas não são mais egoístas, elas não são pessoas mais egocêntricas, nem muito menos orgulhosas. Quando o Espírito Santo ele descende sobre uma pessoa, então ela passa a ter esta unidade de espírito, como disse que eles eram um coração e uma alma, ou seja, eram uma pessoa. Você não havia disputas entre eles. Quando, por exemplo, você encontra pessoas, e principalmente estou falando agora de pessoas de dentro do seno da igreja, de pessoas que pertencem ao corpo de Cristo, à igreja. Quando você vê pessoas que são causadoras de divisão, pessoas que são muito egoístas, que elas são muito individualistas, são aquelas pessoas que querem os holofotes para ela quer que todo o foco esteja posto em ela, ela quer aparecer. Significa que essa pessoa não tem o Espírito Santo, porque o objetivo dela é personal. Quando você vê uma pessoa que está dentro da igreja causando confusões, causando problemas, que critica um, que critica o outro, que habla mal de fulanita, de menganito, que habla mal do pastor, que habla mal da obreira, que habla mal do colaborador, que habla mal de... Enfim, essas pessoas, elas estão dentro da igreja, al igual que aquela ciçanha que foi plantada em meio do campo de trigo. Ela está aí só para dividir. Aunque ela diga, porque essas pessoas vão dizer, não, onde eu também tenho o Espírito Santo. Mas por los frutos se conhece o árvore. E você vai conhecer quando uma pessoa é realmente bautizada com o Espírito Santo, não é porque ela habla em línguas estranhas, não é isso. Esse hablar em línguas é uma evidência, é importante. Mas não é isso que caracteriza. O que caracteriza a pessoa que é bautizada com o Espírito Santo é que ela não é mais individualista. Ela quer o bem comum. Ela pensa no reino de Deus. Então, todo o que ela hace é por el bem do reino de Deus. Então, ela trabalha em comunhão, ela trabalha para a obra de Deus com carinho, ela tem desejo de servir a Deus, de fazer as coisas para Deus e não para que os homens lá vejam. Não, ela tem esse amor, ela quer, e por isso que a igreja era um solo coração e um solo alma. E disse que ninguno decía ser suyo lo que possuía. Por exemplo, quando você chega à igreja, quizás você chegue em uma situação de miséria, de muitas carências, você chega quebrado economicamente. E na igreja você aprende a usar a fé. E evidente, Deus lhe vai a prosperar, Deus lhe vai a abrir caminhos. Mas cuidado, ojo com isso. Porque muitas pessoas prosperaram e elas rusgaram que o que elas tinham
era de ellas. Foi mi trabalho, foi mi esforço, foi mi inteligência, fui eu que empreendi isso, fui eu que hice tal coisa. Então, essa pessoa realmente não. Ela não tem ideia de lo que é ter o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo é uma pessoa que não considera nada sujo. Ela sabe, todo o que eu tenho pertence a Deus. Foi Deus que me lo deu. Então, se a hora que Deus queira, eu se lo entrego, porque é todo de Ele. Mis negócios de Ele, mis famílias de Ele, mis hijos são de Ele, mis matrimônios de Ele, ou seja, todas de Ele. Porque foi Ele quem me los deu. Foi Ele quem me los entregou. Então, se eu não considero mío, são apenas préstamos. Deus me los prestou, então se eu vou desfrutar e vou ajudar a obra de Deus. Mas eu não posso considerar como mío. Porque se eu hago isso é individualismo, isso é egoísmo e nada que ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá para que nós outros podamos compartilhar com os demais. Se você hoje tem a graça de ter sua empresa, seus negócios, não é para que você diga, eu tenho a empresa, não. Isso é para que você, primeiro, honre a Deus em primeiro lugar, que você lhe seja fiel a Ele, não? Com seus dízimos, com seus votos. Em segundo lugar, isso é para ajudar a outras pessoas, porque através de sua empresa você vai dar trabalho para pessoas e vai ajudar a outras famílias. Ou seja, você estará compartilhando com outros a bendição que Deus lhe ha dado. Você vai estar ajudando a outros. Um dia de pronto você foi uma pessoa que passou muita hambre e hoje Deus lhe ha dado com abundância. Então, se hoje você pode ajudar aqueles que estão passando hambre, você pode ajudar essas pessoas. Sem deixar de lado, evidentemente, minha fidelidade a Deus, meus propósitos com Deus, mas eu vou ajudar a outros, ou seja, eu recebi para que eu pueda dar. Esse era o espírito da igreja primitiva. E disse assim: não havia, pois, nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, las vendiam e traíam lo vendido e lo depositavam a los pés de los apóstolos e se distribuía a cada um segundo sua necessidade. Vê como as pessoas eram desporradas. Elas haciam seus votos, suas ofrendas, seus sacrifícios, não por imposição de los apóstolos. Não, elas tinham o desejo de hacerlo. Elas eram movidas por el Espírito Santo e tinham prazer de ir e colocar a los pés de los apóstolos. Essa era a igreja de Jesus. Não era uma igreja individualista, não era uma igreja egoísta, não era uma igreja que estava pensando apenas em beneficiar-se. Não, eles queriam o bem comum, o bem da obra de Deus. Eles queriam que a obra de Deus crescera e avançara. E disse que José, um levita natural de Chipre, a quem também os apóstolos chamavam Bernabé, que traduzido significava hijo de la consolação, possuía um campo e lo vendeu, e trajo el dinheiro e lo depositou a los pés de los apóstolos. Vê lá a amabilidade, a generosidade que havia em la igreja de Jesus. Ou seja, as próprias pessoas. Não era necessário que os apóstolos dijeran, elas mesmas. E é uma coisa que temos que aprender, porque muitas pessoas, por exemplo, elas só são fieles a Deus se o pastor habla. Se o pastor não habla, ela não é fiel. Se o pastor, por exemplo, não toca no tema dízimo, ela não dá dízimo. Por quê? Porque ela não é fiel a Deus. Ela não é igreja. Ela frequenta um templo, mas ela não é parte da igreja espiritual. Ela frequenta um templo, mas não é a igreja. Porque quando você é igreja, quando você tem essa consciência que a igreja primitiva tinha, então você se dispõe a ser sua parte. Então, eu separo meus dízimos sem que nada me lo diga. Por exemplo, nada me dá um sobre de dízimo a mim. Eu sou o bispo da igreja. Nada diga para mim, o bispo, aqui está seu sobre de dízimo, não se olvide de que você deve entregar seu dízimo. Nadie habla isso para mim. Mas eu tenho a consciência de que é meu dever para com Deus. Não é com a igreja, é para com Deus.
Então, eu vou e separo meu dízimo e se lo entrego em el altar. Por quê? Porque é consciência de cristianismo, é consciência de honrar a Deus em primeiro lugar. Eu hago minhas ofrendas a Deus. Por quê? Porque eu tenho lá consciência, mesmo que eu estou como bispo, mas não significa que eu pueda dizer, eu não necessito mais. Não, eu já não necessito mais dar ofrenda, eu não necessito fazer dízimos e eu não necessito fazer sacrifício, porque eu já sou o bispo. Não, completamente equivocado. Por essa razão que eu sou o bispo, é que eu tenho que ser o primeiro, o exemplo. Por quê? Porque é o cristianismo que está dentro de mim. E esse cristianismo me impulsa a serlo voluntariamente. Nadie me disse nada. Nadie me ameaça. Se tu não lo hicieres, não existe isso. Em la Universal, por exemplo, não existe isso. Você só pode fazer as coisas que o Espírito Santo lhe mueva, como eles eram movidos. Porque era o Espírito Santo quem lhes dava esse entendimento. Então, senhores, senhoras, jovens que me estão acompanhando, aprenda a ser fiel a Deus, não por imposição de nadie, não porque uma igreja ou um pastor lhe esteja dizendo, não, hazlo por uma consciência de fé, porque como eu sou cristiano, eu sigo ao Senhor Jesus, então eu vou fazer o que Ele ensinou que devíamos fazer. Nesse caso aqui, Bernabé, ele, por decisão própria, ele foi e colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, uma consciência de fé. Essa consciência de fé é o que agrada a Deus. Isso me hace recordar, não, as palavras de São Pablo no segundo livro de Coríntios, no capítulo 9, no verso número 6. Anote aí, você lê depois 2 de Coríntios 9, verso 6 em adelante. Pablo digo assim: pero esto digo, el que siembra escassamente, escassamente também segará. E el que siembra abundantemente, abundantemente também segará. Que cada um dê como propuso em seu coração, não de mala gana, nem por obrigação, porque Deus ama ao dador alegre. Ou seja, essa era a ideia da igreja de Jesus. Ou seja, Deus ama ao dador alegre. Que a pessoa, quando haga suas ofrendas, quando ela haga seus votos, seus sacrifícios, ela não pode ser de mala gana, nem por obrigação. É assim que a Bíblia ensina. Era assim que era a igreja. Por isso que nós vemos aí no livro de Hechos um retrato de como a igreja de Jesus deve portar-se e deve ser. Siga esse exemplo. Não siga malos exemplos. Não dê ouvidos a pessoas mal intencionadas que tratam de llenar a cabeça com malas ideias. Aprenda a seguir o que disse a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus disse que eu devo dar, não de mala gana, nem por obrigação, mas com alegria, com prazer, eu lo harei, porque disse que Deus ama. Deus ama ao dador alegre. Ele ama. Ele ama pessoas como esta igreja, como acabamos de ver aqui em Hechos. Essa igreja de pessoas despojadas, de pessoas que queriam honrar ao Senhor Jesus Cristo. E Deus ama essas pessoas que fazem isso de maneira voluntária. Então, ao contrário de estar aí deixando-se guiar porque fulanito digo tal coisa, menganito digo tal coisa, mas eu supe que ele fulano isso tal coisa, que ele pastor tal cometeu tal erro, isso é problema de eles. Quem haga suas tonterias vai pagar por isso, mas eu, como um verdadeiro seguidor de Jesus, como um cristiano autêntico, eu vou ser o que a palavra de Deus me ensina com alegria. E Deus me amará, como está escrito, e evidentemente, ele disse aqui, e Deus pode fazer que toda a graça abunde para vós outros, a fim de que,
teniendo siempre todo lo suficiente em todas as coisas, abundeis para toda boa obra. Então, é assim que acontece. Quando nós outros hacemos com amor, nós outros damos com prazer, com alegria, está escrito que vamos ter todo lo suficiente em todas as coisas para que abundemos em buenas obras. Pense nisso, meu amigo e minha amiga. Reflexione sobre essas palavras e quando você pense em dar, dê com alegria. Se você quer fazer algo, haga com gosto, com prazer, porque assim você vai estar agradando a Deus. Vale? Deus bendiga a todos. Amanhã nos vamos encontrar.